Graça e paz. Amém ou não amém? Isso aí. Vamos abrir, queridos, a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 4. Muito bom, queridos. Nós vamos refletir um pouco sobre esse homem ilustre, chamado Jabes. É um homem que se destaca dentre tantos outros, se projeta dentre tantos outros. Um homem sem muita história, mas um homem que se projetou como homem ilustre diante do Senhor e diante dos homens. Meus queridos, esse homem, ele tinha tudo para dar errado na sua vida e na sua história. Porque ele se chamava Jabes. E Jabes significa aquele que transmite dor, aquele que gera dor, que gera sofrimento, que gera angústia. Mas esse homem orou ao Senhor. E há um poder na oração. Há poder na oração. Nós sabemos disso. Quem tem a disciplina da oração sabe que a oração, ela altera o curso das coisas. Ela altera o curso da vida. Ela altera o curso da história. Foi assim com Jabes. Nos tempos de Jabes, queridos, você vê hoje, por exemplo, alguém se chama Adriana. Normal, né? Normal para nós dentro do nosso contexto hoje. Adriana significa deusa das trevas. Mas para nós, tudo bem, A gente não tem essa cultura de que alguém tem um nome que carrega no seu bojo, na sua essência, o negativismo, o pior. E aí a gente se afasta dessa pessoa, tem preconceito em relação a essa pessoa. Não é assim conosco hoje. Mas nos tempos do período bíblico, não era assim. Havia preconceito. Porque o nome carregava a realidade, pelo menos na cabeça das pessoas, a realidade da vida daquela pessoa e o que ela podia significar para os outros. Bênção ou maldição. Louvado seja Deus, queridos, que hoje, pelo menos no meio cristão, genuinamente evangélico, está se tendo essa preocupação de não estar colocando nomes aleatórios nas crianças, nos recém-nascidos. Está se atentando mais para o sentido, o significado bíblico, porque de fato e de verdade, isso pode carregar para o seu dono algumas coisas positivas ou negativas. Então, Jabes era conhecido assim, aquele que transmite dor, aquele que transmite sofrimento, aquele que transmite, que gera angústias. Então, as pessoas sabedoras disso, conhecedoras disso, como é que eu vou andar com Jabes, que transmite dor, que me transmite sofrimento? Quando se fala Jabes, para eles já soava isso imediatamente. Então eu quero a distância de uma pessoa assim. Não é pessoa carregada de bênçãos, mas uma pessoa carregada de maldição.
Então, queridos, Jabes, ele nasceu com essa sina de dar tudo errado. Não era de dar tudo certo, conforme o Anselmo cantou, mas de dar tudo errado. De dar tudo errado. Maldição, dores, sofrimentos. Era isso. Então, o seu destino já estava traçado. O seu futuro já estava traçado. Mas acontece, queridos, que Jabes orou ao Senhor. A oração muda a nossa vida. Mas a oração não muda só a nossa vida. A oração muda a nossa história. Eu não sabia orar, igreja, antes de conhecer o Senhor. Se bem que até hoje a gente não sabe orar como convém. Por isso é que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas antes de conhecer o Senhor, não se sabia absolutamente nada. Acontece que existiam pessoas que oravam por mim, no culto doméstico que eu participava. E a oração fez efeito. Agora, a oração, ela faz efeito, não apenas quando nós tomamos conhecimento de que alguém está orando por nós, que fulano de tal, que a irmã fulano de tal, que o irmão fulano de tal, que os intercessores estão orando por mim. Mas a oração, ela faz diferença na nossa vida, ainda que não saibamos que alguém esteja orando por nós, e muito menos quem está orando por nós. A nossa oração vai fazer efeito na vida de alguém lá no Japão que nunca me viu e que eu nunca vi e que possivelmente nunca nos veremos. Isso já é provado cientificamente, que faz efeito, que muda a história de uma pessoa. Isso significa, queridos, uma coisa. Significa que nós estamos aqui porque alguém orou por nós. De repente nós sabemos que foi o pai, que foi a mãe, que foi um tio, que foi uma tia, que foi algum parente, que foi um amigo, que foi um conhecido. Mas de repente nós não sabemos quem foi que orou por nós. Mas Deus fez uma obra e nós estamos aqui. O Senhor nos livrou do mundanismo, do pecado. Nos livrou, se é o caso, do alcoolismo, das drogas, da depressão, do abatimento, da tristeza, da falta de sentido da vida. Alguém orou por nós e o Senhor nos libertou e hoje nós estamos aqui. Acontece que não é apenas eu que estou aqui hoje, você que está aqui hoje. Porque o Senhor não muda apenas a nossa vida, o curso da nossa vida pessoal. O Senhor muda o curso da nossa história. Alguém orou por você, a sua vida, o curso da sua vida mudou. Acontece que você se casou com alguém que também teve o curso da vida mudado. E vocês dois tiveram filhos, e os filhos nasceram no lar abençoado, cristão, servo de Deus. E os seus filhos são servos de Deus.
Acontece que os seus filhos se casaram também. E os filhos dos seus filhos, seus netos, nasceram em lar cristão. Acontece que os seus netos também se casaram, tiveram filhos. E os seus bisnetos servem também o Senhor. A oração muda o curso da nossa história. Muda toda uma história. Essa é a sua realidade, a minha realidade, a realidade do pastor Márcio. Mas acontece que de repente nós nascemos para dar errado. Nós nascemos num lar desajustado, pais desajustados, pais separados, pais bagunçados, pecadores, transgressores, incrédulos. De repente viciados em álcool, em drogas, em prostituição, em adultério, uma bagunça. Foi lá que eu nasci, então eu nasci para dar errado. Mas a oração muda a nossa história, a oração muda a nossa vida. A oração mudou a minha vida e a oração mudou a sua vida. Pastor Márcio, você não está aqui por acaso. Alguém pagou um preço de oração. Mas acontece que você tem uma esposa serva de Deus, que é também intercessora. Acontece que você tem filhos que servem ao Senhor. E muitos de vocês, muitos de nós também. A oração muda a nossa história, a oração muda a nossa vida. Seja a nossa oração a nosso favor, seja a oração dos nossos irmãos queridos, conhecidos, seja a oração de alguém que nós nunca vimos na vida, ela muda a nossa história. O texto da palavra, querido, nós vamos ver daqui a pouquinho, de Jabes, mudou a sua história. Jabes nasceu para dar errado, mas deu tudo certo. Aleluia! De repente você nasceu para dar tudo errado, mas está dando tudo certo. É assim que funcionam as coisas de Deus. Eu nasci numa fazenda chamada Covas de Mandioca. Eu tenho filme de lá até hoje, que me mandaram há pouco tempo, bem no interiorzinho, de uma família completamente idólatra, ao ponto de ter oratório, reservas de imagens dentro de uma parede, sem conhecer ninguém que me falasse de Jesus do Evangelho. Mas um dia chegou uma gringa no vilarejo lá e fez uma EBF, Escola Bíblica de Férias, que eu lamento muito não fazermos mais. E ali foi plantada uma semente. Essa semente germinou, nasceu, cresceu, e hoje eu estou aqui dividindo a palavra de Deus com você. A oração muda a história da nossa vida. Pessoal, a oração muda a nossa história geral, global. A oração muda. Segundo o entendimento, queridos, nós temos nesse texto, que é de extrema importância na vida de Jabes,
é que Jabes, não sei se ele tinha carro, mas se ele tinha carro e se ele dirigia carro, ele não olhava no retrovisor. É claro que eu estou fazendo uma analogia, um paralelo, uma exemplificação. Você olha no retrovisor para ver o que está atrás. Jabes não olhou no retrovisor da sua vida, da sua história. Jabes não ficou ali lamentando o seu passado. Poxa vida, que triste. Eu nasci para dar errado. A minha sina já estava definida. Eu nasci para sofrer e para fazer os outros sofrerem também. Eu nasci para gerar sofrimento. Eu nasci para gerar dores. E as pessoas não me recebem, não me aceitam. As pessoas têm preconceito comigo. A minha mãe colocou esse nome em mim quando eu nasci, porque ela sofreu muito para me ter. Ela sofreu muito no meu nascimento. Eu fiz a minha mãe sofrer muito desde o meu nascimento. Jabes não fez isso. Jabes não olhou no retrovisor. Jabes não olhou para trás. Mas muitas vezes nós somos assim. Ficamos olhando para trás. Ah, porque sou isso. Ah, porque nasci assim. Ah, porque fui assim. Ah, porque nasci de pais pobres. Ah, porque nasci num lar de pais beberrões. Ah, porque nasci numa família bagunçada. Ah, porque isso, aquilo, aquilo outro. Ah, porque não consegui estudar. Ah, porque não consegui ganhar dinheiro. Não, Jabes não olhou no retrovisor, não olhou para trás, igreja. O que interessa para Deus e que deve interessar a nós também, não é o nosso passado. É o aqui e agora e o a partir daqui e de agora. É o nosso futuro a partir de agora. Como diz um cientista, que eu ouvi uma única palestra dele, mas que deu uma guinada nos meus conceitos de vida, no meu aprendizado. Foi extremamente pedagógico para a minha história de vida e até mesmo ministerial. Ele disse uma coisa, ele disse, olha, uma hora atrás, ou 20 anos atrás, ou 1 minuto atrás, não me pertence. Já passou, pertence a uma ciência chamada história. Mas também, 20 anos atrás, aliás, à frente, ou 1 hora à frente, ou 1 minuto à frente, também não me pertence. Pertence à prospecção, aos meus projetos, aos meus sonhos, que eu nunca sei se eles irão acontecer ou não. E ele diz, o que é então que me pertence? O que me pertence
é o intervalo entre o minuto que se passou e o minuto que está por vir. O que me pertence é o aqui e o agora. Significa que se eu não começar a ter atitudes agora, eu corro o risco de nunca mais ter e nunca mais conseguir nada para o meu futuro pela frente. Meus queridos, vamos parar de olhar em retrovisor. Isso não interessa para Deus. Deus não está interessado se o meu nome é Jabes, aquele que gera dor, que gera sofrimentos. Se eu nascer em lar de cachaceiros, de adúlteros, de miseráveis, dependentes de todo mundo a vida inteira, discriminado, marginalizado, debaixo do preconceito da sociedade, isso não interessa a Deus. Deus não quer saber disso. Deus não se baseia nisso para projetar o nosso futuro. O nosso futuro para Deus está absolutamente intacto, imexível. Ainda que o passado seja destruído, o futuro está imexível, intacto, absolutamente intacto. Terceiro lugar, queridos, a oração de Jabes teve um conteúdo simplesmente extraordinário. Porque ele se pôs diante do Senhor, e ele buscou o Senhor, e ele orou ao Senhor. E ele foi específico na sua oração. E a primeira coisa que ele pediu ao Senhor foi a bênção dele. Ele disse: se tu grandemente me abençoares. Jabes teve a visão da bênção de Deus na sua oração, quando buscou de Deus. Se tu largamente me abençoares, abundantemente, grandemente me abençoares. Ou seja, ele almejou ardentemente no seu coração a bênção de Deus. Deus, eu preciso da tua bênção. Eu preciso para a minha vida, eu preciso para o meu cônjuge, eu preciso para o meu filho, eu preciso para a minha filha, eu preciso para o meu pai, eu preciso para a minha mãe. Eu preciso da tua bênção no meu trabalho, na minha profissão. Eu preciso, Deus, da tua bênção, eu desejo a tua bênção. Eu quero a tua bênção, eu desejo a tua bênção, eu te peço a tua bênção. Então Jabes, na sua visão, quando orou, ele teve a visão da bênção. E em segundo lugar, Jabes teve a visão da ampliação dos seus termos, da prosperidade. E ele diz: e tu amplificares os meus termos.
Jabes queria mais, ele queria prosperar. Queridos, não há nenhum problema na prosperidade. Não há nenhum problema no seu dinheiro. Se eu tivesse aqui 100 famílias ricas, e que contribuísse, tivesse visão da amplificação dos termos ministeriais, muito mais igrejas já teriam nascido. Então não há problema na prosperidade, e não há problema em querer ser próspero, desde que as intenções sejam corretas, ou seja, de dividir, de abençoar os que não têm e abençoar a obra de Deus. E tu amplificares os meus termos. Não é ter por ter, simplesmente para ter e para esnobar o que tem, mas para ser bênçãos, representar bênçãos, porque ele nasceu para dar errado, ele nasceu debaixo de uma maldição, nasceu gerando dores na sua própria mãe, e recebeu esse nome, gerador de dores. E o terceiro conteúdo da oração de Jabes, ele diz: e a tua mão for comigo. Ou seja, Jabes, ele queria a presença efetiva de Deus na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos, na essência do seu ser, em tudo que compunha a sua existência. Jabes queria a mão de Deus. E a tua mão for comigo. Porque Jabes entendia que sem a mão de Deus nada iria acontecer com ele ou por meio dele. Ele entendia isso. Assim como Moisés, quando recebeu a ordem de resgatar o povo de Israel do Egito, ele disse: se tu não fores comigo, Senhor, eu não irei. E ele estava certinho, porque ele sabia que quem iria de fato tirar o povo de Israel do Egito não seria ele, não seria o irmão dele, seria o próprio Deus. E isso ficou tão claro, que quando Moisés argumentou que era gago, que Faraó não iria dar ouvidos, ele diz: mas vai ser você. E tem mais um detalhezinho: eu ainda vou endurecer o coração de Faraó. Eu ainda vou complicar as coisas, para que você entenda que de fato eu quero usar você, mas não será você quem irá retirar aquele povo de lá, vai ser eu mesmo. E Jabes, a tua mão eu quero comigo, a tua presença manifesta, eu quero comigo.
eu não dispenso a tua presença comigo. Queridos, quando o Senhor está, vai dar tudo certo. Ô irmão Anselmo, daria para você cantar de novo essa música? Porque está dando tudo certo aqui. Às vezes, queridos, vocês já observaram que nós somos tão distraídos que às vezes nós não oramos para absolutamente tudo aquilo que nós vamos fazer, por causa das nossas limitações. Mas nós precisamos orar de tal forma por nós mesmos, que o Senhor esteja conosco, que a mão do Senhor esteja conosco, que mesmo naquele momento em que a gente de repente fez um negócio sem orar por aquele negócio especificamente, mas pelo fato do Senhor estar comigo, da mão do Senhor estar comigo, tudo que eu tocar vai dar certo. Simplesmente por eu ser um servo do Senhor e o Senhor estar comigo, vai dar tudo certo. E o quarto conteúdo da oração, queridos, de Jabes, foi que o Senhor transformasse o mal em bênção, que do mal seja bênção. Jabes significa o quê? Jabes significa gerador de sofrimentos, de dores. Essa é a maldição que eu estou carregando. Mas o Senhor, Deus, na minha oração te peço, que do mal se torne bem. Que o Senhor transforme toda maldição que vier sobre mim em bênçãos. Meu querido, deixa eu dizer uma coisinha para você, deixa de bobagem, deixa de meninice espiritual, de ignorância. Quando você fica preocupado, poxa vida, alguém falou que eu sou feio, que eu não vou dar certo na vida, deixa de besteira, você é filho de Deus, abençoado do Senhor. Esse mal vai transformar em bênção. Alguém me deu um prejuízo de R$100, R$200, R$1.000. Isso vai ser transformado em bênçãos. Deus vai dar muito mais. E para encerrar, queridos, a Bíblia diz no texto que nós lemos, olha o desfecho de tudo isso. Jabes foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Nasceu para dar errado e deu tudo certo. Você nasceu para dar certo, não foi para dar errado. Humanamente falando, você poderia dizer, nasci para dar errado. Porque olha a minha família, olha onde eu nasci, olha quem foi o meu pai, quem foi a minha mãe. Isso é na minha cabeça e na sua cabeça. Mas na cabeça de Deus, você nasceu para dar certo. Você não nasceu para ser um desprezível, um marginalizado da sociedade. Um homem e uma mulher debaixo do preconceito,
social. Mas você nasceu para dar certo. Agora, queridos, só para encerrar, deixa eu contar uma historinha aqui que eu já contei muitas vezes, mas só que ela me marcou demais. Ela me marcou muito. E nós temos memória muito curta, a gente esquece muito, a gente que eu falo, você e eu. E também pode ser que tenha gente aqui que nunca tenha ouvido essa história. Eu estava pregando num grupo seleto só de jovens, a igreja lotada só de jovens. Deveria ter pelo menos uns 300 ou 400 jovens ali, só jovens. E no final, eu disse, eu quero orar por você. E se você quiser ser um jovem promissor, próspero, abençoado, um jovem ilustre, você vai ficar de pé e eu vou orar por você. Só que eu não estava mais olhando para o auditório, eu já estava de olhos fechados, acabando o apelo, mas já de olhos fechados. E aí terminei de fazer o apelo, não quis saber quantas pessoas estavam em pé, ou se tinha alguém em pé, ou se não tinha ninguém em pé, e comecei a orar. Quando eu estava no finalzinho da minha oração, alguém puxou meu paletó, dizendo, pastor, tem um jovem possesso ali na sala, e eles querem que o senhor vá lá. Aí eu fui, cheguei lá, esse jovem estava terrivelmente possesso, de demônios. E ele dizia com voz muito retumbante, muito agressiva, dizendo, ele não vai dar certo. Ele não vai prosperar, ele não vai passar em concurso. E aí, queridos, quando esse rapaz ficou liberto, ele contou a história. Tudo o que ele estava falando ali, que os demônios estavam falando ali pela boca dele, era o que o pai dele dizia para ele. O pai dele, que tinha autoridade espiritual sobre ele, consciente ou inconsciente, querendo ou não, amaldiçoou o próprio filho e gerou espaço para que demônios tomassem conta dele. Na cabeça dele, e talvez na cabeça, talvez não, com absoluta certeza, na cabeça dos pais, ele havia nascido para dar errado. Mas Deus o libertou e o fez um jovem ilustre para servir ao Senhor. Meu querido, eu não sei qual é a sua realidade, a sua situação, mas eu quero chamar os intercessores aqui, os diáconos também, para estar dando suporte, apoio. E eu gostaria que nós estivéssemos orando por pessoas que gostariam de receber essa oração, seja por você mesmo, seja por um filho, seja por um sobrinho, por uma sobrinha, por um tio, por uma tia, por um pai, por uma mãe, por um irmão, seja quem for, por um conhecido, que humanamente falando nasceu para dar errado. Deus, nós colocamos a nossa vida, Senhor, nas suas benditas mãos, colocamos nosso ministério, as redes, tudo aquilo que fazemos, o nosso trabalho, a nossa saúde, nossos estudos, nossa profissão, nosso potencial, colocamos tudo diante do Senhor, crendo que o nosso futuro está intacto, protegido pelo Senhor. Deus, nós não queremos olhar no retrovisor da nossa vida com sofrimentos ou saudosismos, mas queremos olhar com fé, colocar a nossa fé em ação, na certeza de que tudo já deu certo. Muito obrigado, Deus,
Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, da vida de Jabes, do testemunho de Jabes, da oração de Jabes. Nós nascemos para dar certo, não nascemos para dar errado. Ainda que os homens digam, ainda que nós mesmos achemos isso, ainda que o nosso nome signifique isso, mas isso não interessa para o Senhor. Nós nascemos para dar certo. Muito obrigado, Deus. Nós tomamos posse dessa grande bênção que o Senhor nos concedeu nessa noite, essa grande vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.